Olá, olá! Estamos ao vivo aqui em mais uma das lives de aquecimento do workshop Descomplicando Atendimento Infantil. Na live de hoje a gente vai falar sobre como envolver as crianças durante o atendimento, o que é importante você saber sobre isso, tá bom? E é claro, lembrando que isso aqui é só um aquecimento para o workshop Descomplicando Atendimento Infantil, que vai rolar entre os dias 10 e 17 de janeiro. O link está na nossa bio, 100% online e gratuito. Para toda nutricionista que quer conhecer uma metodologia que traz mais adesão ao tratamento, te deixa mais segura na hora de atender as crianças, permite que você aumente o preço da tua consulta e que passe a ser reconhecida como Nutri dos pequenininhos. Eu vou conectar aqui pelo outro celular, porque como eu tô hoje eu vou dar aula no quadro, eu não consigo ver os comentários de vocês aqui, senão vocês iam ver o quadro invertido. Então eu vou conectar ele aqui. Opa, coloquei a senha errada. Vou conectar aqui para poder acompanhar os comentários de vocês. Aí, tudo certo. Fala pra mim, só me confirma, o som tá funcionando bem. Estão me ouvindo bem, tudo certo por aí? Pra gente poder começar, vou pegando aqui as minhas canetas. Vocês estão com inscrições feitas já? Horário reservado para assistir as aulas do workshop. Inclusive, gente, sabe o que eu tava pensando? Em fazer uns aulões complementares no workshop. E pra gente poder abrir, inclusive, pra vocês tirarem dúvidas ao vivo. Vocês iam curtir? Vocês iam curtir? Me conta. Se for uma ideia boa, uma ideia que você fala assim, Carol, ó, curti, hein? Eu estaria num aulão ao vivo pra poder saber mais sobre a metodologia que você vai ensinar e pra poder tirar minhas dúvidas diretamente com você. Se vocês falarem pra mim que sim, que faz sentido, manda coraçãozinho aqui pra eu saber. Mentira, manda coração não, manda nosso girassol, vai. Manda o girassol aí. E aí eu vou ver, vou dar uma olhadinha na agenda aqui com a equipe se a gente consegue organizar alguns aulões complementares. Ó, o pessoal falou que tá tudo certo com o som, tudo ótimo. Beleza. Então, sobre o som, ok, fechou. Vou deixar aqui o celular, vou pegando de vez em quando para ver os comentários de vocês. E assim, gente, já vou avisando que como nutricionista e professora, né? Na verdade, mentira, vamos voltar um passo. Já vou avisando que como desenhista, eu sou uma ótima nutricionista e uma ótima professora, sabe? Desenho não é minha habilidade máxima, né? Tanto que as ferramentas de coaching nutricional infantil, conforme eu fui fazendo e fui desenhando, na hora que eu mandava os rascunhos das minhas ideias, né, para designer que colocou a ferramenta no formato bonitinho, eu pensava sempre assim, meu Deus, será que ela vai entender isso daqui? Tanto que eu fazia vários vídeos explicativos. Então, desenho não é o meu forte, por isso acompanha, fica ligado aqui para entender o que eu vou explicar, certo? O pessoal mandou girassol, ó, bastante girassol, hein, gente? Então tá, ó, que se eu marcar o aulão, eu quero vocês comigo, hein? Vai me deixar lá sozinha. Vou dar uma conversada com a equipe pra gente ver, tá? Beleza, vamos falar sobre como envolver as crianças no atendimento. Pra vocês se programarem aí, né? No dia de hoje, nas nossas lives, eu tô fazendo live 1 e 8 e live 7 e 8 da noite. Essa primeira live do dia eu vou falar sobre como envolver as crianças no atendimento. E na live da noite, das 7 e 8 da noite, eu vou falar de como trabalhar com os pais, tá bom? Certo? Vou falar aqui um tanto do que eu vejo que é essencial, mas lembrando que o aprofundamento vai rolar lá no workshop Descomplicando Atendimento Infantil na próxima semana, tá bem? E se você perdeu alguma das outras lives, depois dá uma corridinha no nosso perfil para poder ver essas outras lives. Bem, para falar sobre envolver as crianças no atendimento, eu vou começar desenhando aqui uma escadinha. Certo. E aí eu já explico daqui um pouco essa questão da escadinha. Por quê? Teve até uma pergunta que rolou lá na minha caixinha de pergunta, nos stories, né? Que a pessoa falou assim, você falou que gerar conexão para trabalhar com a criança é muito importante. Como gerar essa conexão? E eu respondi, ó, eu vou explicar bonitinho como gerar essa conexão lá no workshop. Realmente na aula 2 eu falo bastante sobre isso. Então, eu já quero trazer aqui, né, que para você poder envolver uma criança, um dos primeiros passos é você gerar conexão. Isso é o real, tá? Não vou entrar aqui nessa live sobre como gerar conexão, mas você precisa dessa colinha. Lembra que teve uma das lives passadas que eu falei que a gente trabalha, né, como um time? A gente tem a Nutri, a gente tem a criança e a gente tem os pais da criança. E para o tratamento dar certo, essas pontinhas elas têm que estar todas conectadas, né? Então percebe, Nutri conectada com os pais, Nutri conectada com a criança conectada com os pais com a Nutri, pais com a Nutri com a criança. Isso daqui, né, tem que estar muito fechadinho para que você tenha uma boa adesão ao tratamento, com certeza. Então a conexão é o ponto de partida, certo? Então anota aí, conexão é ponto de partida, já abre um parênteses e fala. Lembrar de ver a aula 2 do
workshop Descomplicando Atendimento Infantil, tá? Ok, Carol, consegui a conexão. Já, né, pra mim isso daqui tá ok, a gente vai falar mais depois, então, consegui a conexão. Qual é o próximo passo importante sobre envolver a criança no atendimento, tá? É você conhecer bem essa criança em diferentes aspectos. O primeiro deles, que eu vou falar aqui, é você conhecer como essa criança aprende, como que é que essa criança aprende, tá? E para falar de aprendizado, eu gosto muito de usar uma referência que é do Jean Piaget, certo? É assim, ó, Jean Piaget. Isso daqui eu estudei na época que eu fiz, né, um projeto lá dentro da USP com a área de educação. Então, são como as faixas etárias aprendem. A gente estava fazendo uma pesquisa para fazer um trabalho com algumas crianças. E aqui, a gente divide... A gente não, né, gente? Quem fez a pesquisa foi o Piaget. O Piaget divide as faixas etárias para a gente pensar em aprendizagem. Diferentemente de nós, o que a gente estudou na faculdade? Pelo menos, eu imagino que a grande maioria, né? A gente estudou que para cada faixa etária existe uma DRI, né? Existe uma a quantidade máxima, mínima de nutrientes. Para cada faixa etária, um ponto na curva, tanto de crescimento, quanto de ganho de peso, quanto de IMC, por aí vai. A gente geralmente estuda essa parte, né, das recomendações nutricionais e também da parte de diagnóstico, de avaliação diagnóstica da criança. Aqui eu não vou falar disso, isso é importante você saber tecnicamente como nutre, certo? Você, se de repente não estudou isso muito bem, se não tá lembrando disso muito bem, dá uma olhada nos manuais que eu mandei pra vocês lá nos grupos do WhatsApp, tá bom? Certo, então do que é, né, isso daqui que você vai falar, Carol? É sobre aprendizagem, é sobre forma como uma criança aprende, dependendo em qual faixa ela está, certo? Pra gente falar disso, da forma que a criança aprende, né, é bom eu dizer que Jean Piaget, ele separou essas crianças em 4 faixas, tá bom? E aí eu vou falar de cada uma delas. A primeira delas acontece aqui, que é, na verdade, vamos apagar aqui, de 0 a 2 anos. Sim? Temos uma outra que vai mais ou menos de 2 até mais ou menos 7 anos. A próxima, mais ou menos 7 anos até mais ou menos 11 anos. E por fim, 11 anos ou mais, né? E assim, ele dividiu as crianças por observação, por pesquisa e tudo mais. Até aqui, ok? Manda coraçãozinho aí só pra saber se tá tudo ok. Sim? Tudo ok. Tudo em riba, tudo em riba. Eu vou ficar, acho que com o celular na mão pra eu conseguir ir acompanhando os comentários de vocês em tempo real. Se ficar muito difícil, eu largo ele ali do lado daqui a pouco. Vamos ver a habilidade de segurar as duas coisas. Bem, então, né, existe essa divisão de como as crianças aprendem. Como chama cada uma dessas faixas e mais do que como chama, o importante é você entender, né, o que ela significa e como é que você vai utilizar isso de alguma maneira no teu atendimento. Então, as pequenininhas, né, de 0 a 2 anos, a gente tem o nome de sensório motor. E o que Jean Piaget percebeu durante as suas pesquisas, né, na definição dessa faixa etária? Essa criançada aqui, ó, na faixa do sensório motor, eles aprendem o mundo através das sensações, dos movimentos, das ações que acontecem, né? É aquele negócio da criança que pega lá o alimento, deixa cair, né? O bebezinho que vai começar a comer, você dá um pedaço de abacate na mão dele, a primeira vez ele aperta, esmaga tudo, não sobra nada para comer. Da segunda vez ele já não pega com tanta força assim, né? Ele vai percebendo, entendendo, aprendendo o mundo à sua volta através de sensações, de movimentos, de ações. Por isso que é tão importante nessa faixa etária oferecer experiências para o bebê, né? É muito importante, de fato, oferecer essas experiências. E aí, como que isso acontece no consultório do nutricionista? Como é que a gente pode trabalhar essa parte aqui no consultório do nutricionista, né? Porque qual é o ponto? Às vezes eu vejo assim, tem gente que pergunta, Carol, você vai, né, falar mais sobre coaching nutricional infantil lá no workshop? E aí, como é que eu trabalho coaching nutricional infantil com as crianças nessa faixa etária? Eu faço ferramentas com elas? E, gente, claro que não, né? Essas crianças não falam, elas não respondem ferramenta, elas não lidam com papel. Mas
Mas aqui a gente tem, na verdade, em todas as faixas, né? A gente vai ter sempre um trabalho paralelo rolando com os pais. Certo? Lembra do time que eu tinha desenhado ali? Então aqui vai sempre rolar um trabalho com os pais. E nessa faixa, os pais, eles são quem vão guiar o bebezinho, né, para aprender mais sobre alimentação, sobre os alimentos, sobre o prazer em comer. Porque ali a criança, na verdade, ela só vai reagindo aos estímulos. Então, o meu papel enquanto nutricionista aqui nessa faixa é trabalhar com esses pais para que eles entendam como estimular e dar espaço para esse aprendizado dos filhos. Eu posso, portanto, utilizar ferramentas com os pais para falar mais disso, do papel deles, né? Para ajudá-los a perceber os comportamentos da criança. Então, de repente, a criança tá lá, sentou no cadeirão, né? Começou a esfregar o olhinho, tá empurrando a colher, virando o rosto. O que isso quer dizer? Entende? A criança tá pronta? A criança já senta, já segura o tronco, não segura? Como que é isso? Se a criança tá pronta para começar a comer ou não tá, uma criança um pouquinho maiorzinha, né, saiu ali dos 6 meses, já tá perto de 1 ano. O que vai começar a acontecer com essa criança agora? Ela vai começar a querer explorar mais o ambiente. Como é que o alimento entra nessa parte? Então, o meu papel como nutricionista aqui nessa faixa etária, principalmente, trazer estratégia, ferramenta, conhecimento, técnica para os pais perceberem suas crianças e as estimularem. Certo? Sim? Então, eu uso sim coaching nutricional infantil aqui já, mas eu uso como foco nos pais. E dentro do atendimento, o que eu faço? Eu ajudo os pais a perceberem essa criança. Então, eu posso ter dentro do meu atendimento, né? Eu tenho várias alunas que elas têm um cadeirão no consultório delas, algumas que fazem atendimento domiciliar, até tem às vezes aquela cadeirinha que ela encaixa na mesa, vocês já viram? E elas levam essa cadeirinha, ou tem ali no consultório delas a delas, ou pede, se você não tiver uma cadeirinha, tá tudo bem, você pode pedir para os pais trazerem a cadeirinha que eles escolheram, né? E aí, vocês pegam e fazem essas experiências com as crianças, mostrando para os pais como estimular, como reagir. Porque o pai não sabe, o pai acha que vai lá dar comida para a criança e a criança vai comer. Então, essa faixa etária, ela vai ser uma faixa de estimular, né, a criança nessa parte do sensório-motor e ensinar os pais sobre como fazer essa estimulação. Até aqui, ok? Manda um joinha aí para eu saber se vocês acompanharam. Dúvidas sobre essa primeira faixa, para eu poder ir para a próxima, para eu poder falar de 2 a 7 anos. Dúvidas eu posso seguir. Se eu posso seguir, manda um joinha. Gente, deixa eu falar que eu tô me vendo aqui, que eu tô acompanhando os comentários de vocês. E vocês percebem, eu nunca uso brinco grande, né? Esse meu brinco aqui eu uso só quando eu vou em festa, mas hoje eu só achei ele pra colocar. Eu me acho muito estranho com brinco grande assim, gente. Gosto dos pequenininhos. Mas vamos lá, né? Ó, o pessoal mandando ok. Joinha, tudo certo nessa faixa etária. Ok. O que acontece? Então aqui eu venho aprendendo, né? Pelas experiências que a minha família vai me dando. Aliás, eu tenho um caso aqui, gente, muito interessante de uma criança com seletividade alimentar, chegando perto dos seus 2 anos de idade, eu acho que ele devia ter 1 ano e 7, talvez. Eu não lembro exatamente, 1 ano e 5, acho que ele era menorzinho. E aí, uma criança com muita seletividade, quando a gente foi fazer a investigação, né, entender por que essa criança não estava comendo ainda, não tinha engrenado pós-introdução alimentar, era porque tinha faltado possibilidades de experiências como um todo. Então, não só na hora da alimentação, tá, gente? Por exemplo, essa criança era uma criança que ficava, tipo, naqueles bercinhos, que não era no berço, né? Aqui na minha região a gente chama de chiqueirinho. Eu sei que tem alguns lugares que chamam de bercinho também, enfim. Mas que você deixa a criança brincando ali dentro. Então imagina, uma criança que não podia engatinhar pela casa, experienciar as coisas da casa, viver, né, experiências sensoriais mesmo. Quando vai na rua tá sempre no colo, e isso de alguma maneira estava refletindo na alimentação dela. Então também falar com os pais sobre esses outros momentos é importante, tá bom? Ok, então eu tinha o bebezinho aqui que vai passar para essa fase. Essa fase aqui se chama pré-operatório, que nada tem a ver com preparação para cirurgia, ok? Pré-operatório. De 2 a 7 anos, é importante dizer, gente, não é um marco, né? Isso, na verdade, vale
vale para qualquer coisa, tanto para esse de Piaget, quanto quando a gente vai falar, por exemplo, dos marcos de desenvolvimento da criança, né? Que idade que a criança engatinha, que idade a criança anda, que idade a criança fala e por aí vai. Quando a gente fala dos marcos, é para eles darem uma certa referência pra gente. Não significa que toda criança, né, vai passar ali nos 2 anos para a próxima fase. Algumas vai ser um pouquinho antes, outras vai ser um pouquinho depois, certo? Mas mais ou menos ali perto dos 2 anos, um pouquinho antes ou um pouquinho depois, as crianças começam a vir para uma outra fase de aprendizado, se abre um novo loop de aprendizado, que é do pré-operatório, certo? E aí, o pré-operatório vai se dar mais ou menos de 2 a 7 anos. E como é que a criança nessa faixa etária aprende? Perceba, ela vai trazer todo o aprendizado daqui de baixo, então ela continua aprendendo pelas sensações, pelos movimentos, pelas experiências sensoriais. Isso continua junto com ela, mas é como se ela tivesse pegado toda aquela possibilidade de como ela aprendia e dado um passo rumo, né, a uma nova possibilidade de aprendizado. Agora eu vou ter mais formas de aprender. E nessas maiores formas de aprender, o que vai ser incluído aqui, tá? O que vai ser incluído aqui? A gente vai incluir aqui, principalmente nessa fase, chegada da linguagem, então é a época que começa a ter interesse por livro, por letras, né? No final dessa fase, a gente espera que a criança tenha a linguagem complementada, tanto de desenvolvimento de frases, né? De contação de histórias, de leitura. Então, a gente tem desenvolvimento da linguagem e desenvolvimento da capacidade imaginativa. Até aqui era tudo concreto. Eu pego isso daqui, eu sinto que é duro, faz barulho. Agora eu posso pegar isso daqui nessa nova fase e posso fingir que isso daqui, de repente, é um avião e eu brinco que isso é um avião. Então, eu começo a imaginar. Eu tenho a capacidade de agora entrar nesse mundo que a gente fala que é de superpoderes, né? Então, trabalhar com superpoderes dos alimentos, com heróis, com príncipe, princesa, é a fase que começa a brincar de comidinha, sabe assim? Então, essa é uma faixa etária onde o mundo da imaginação começa e a leitura também. Lógico, você, muito inteligente, ao saber disso, vai fazer o quê? Vai começar a trabalhar com a parte de histórias, sim, contação de histórias, livros, e vai começar também a trazer aqui referências desse mundo da imaginação, do brincar. Existe uma ferramenta que eu amo utilizar nessa faixa etária, né? E aí olha que engraçado, porque é outra coisa que me perguntam. Carol, eu trabalho com crianças pequenas. Dá para eu utilizar coaching nutricional infantil com crianças pequenas? E como eu disse, desde a introdução alimentar dá, né? Desde a introdução alimentar até com os adolescentes, normal. Mas aqui nessa faixa etária, vocês concordam comigo que o papel, né, não é o que vai fazer a criança dar um passo ou não perante aquilo que eu quero para avançar no tratamento. Na verdade, é esse envolvimento com o mundo lúdico. Então, eu utilizo muitas ferramentas com elas, mas para abrir espaço, né, para, na verdade, ser um guia para eu conseguir colocar em prática a forma como ela aprende. Como, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que é o cientista da Nutri, né? E nessa ferramenta, ali a gente faz uma exploração com 5 sentidos de um alimento, uma investigação. Por isso, o cientista da Nutri. Eu não preciso necessariamente utilizar o papel com essa criança. Eu até posso se eu quiser, mas eu não preciso necessariamente. Eu posso trazer uma lupa, né? Eu posso trazer um avental para colocar o avental nela e aí ela se transforma no cientista. Ou, gente, às vezes se eu colocar assim, ó, um adesivo aqui, agora se é meu cientista, ela já se sente a própria cientista, porque começa essa fase, né, do brincar. Eu utilizo muitos livros também aqui nessa fase, gosto bastante, acho que faz bastante sentido para abrir espaços para a educação alimentar e nutricional dessas crianças também, tá certo? Então, nessa faixa etária eu tenho essa forma de... Ai, deixa eu deixar a tampa aqui que tá caindo. Eu tenho essa nova forma de aprender, continuo trabalhando com a parte sensorial, né, dessa criança e, é claro, continuo trabalhando com ferramentas para os pais, porque os pais ainda são os guias dessa criança, certo? Os pais ainda vão ser os responsáveis por fazer a criança, né,
ter contato com os alimentos, a criança colocar em desenvolvimento aquilo que a gente está combinando. Não acho que só porque você fez um combinado de saída com a criança, ela vai colocar em prática sem ter uma supervisão dos pais. Porque se fosse assim, gente, a gente não precisava das escolas, a gente não precisava das pessoas ensinando as crianças, né? Seriam autodidatas e pronto, acabou. Não funciona desse jeito, a criança precisa de direcionamento. Existem os combinados para levar para esse direcionamento. Certo? Sobre essa faixa etária, alguma dúvida? Conta pra mim. Se estiver tudo ok, manda de novo aquele joinha maroto aí pra mim, pra eu saber que eu posso seguir. Ou se você tiver alguma dúvida, você já coloca aqui sobre essa faixa etária do pré-operatório pra gente poder avançar para a próxima faixa etária. Faixa etária não, né, gente? Eu tô falando faixa etária, mas de aprendizagem aqui, tá bom? Na verdade, é a faixa de aprendizagem que pega essa faixa etária. Qual que é a próxima faixa de aprendizagem aqui, né? Vamos ver se vocês têm alguma dúvida. Joinha, Thaís mandou um joinha, tudo certo. Nenhuma dúvida então, galera, posso seguir, né? Fui claro então, gostei, hein, gente? Certo? Vamos sair então da fase do pré-operatório e vir para o operatório concreto. Ok? Operatório concreto. Quando eu chego nessa fase do operatório concreto, mesma coisa. Continuo aprendendo pela experiência, né? Pelas sensações e tudo mais. A leitura ainda me ensina. A minha linguagem está bem desenvolvida. Só que agora eu ainda ganhei mais uma habilidade de aprendizagem, né? Nessa faixa é quando a gente começa a ter a vinda do raciocínio mais lógico, mais concreto, né? Até por isso que a linguagem se forma na faixa anterior. Tanto que não é por acaso que é nessa faixa etária que a gente começa a ir para a escola mais formal, sai lá da educação infantil, né? Faz aquele movimento dos 6 aos 7 anos para o ensino, aquele mais tradicional, um monte de carteirinha. Carteirinha não, vocês chamam de carteira também, gente? As mesas da escola? Um monte de carteira enfileirada, né? Professor dando aula na lousa. A gente chega aqui nesse outro tipo de possibilidade de aprendizado. E aqui, o que funciona muito bem para nós nutricionistas, né? Essa é uma faixa que trabalhar com jogos, com regras, com desafios é interessante para a criança, porque agora ele tem condição de entender, justamente por conta do desenvolvimento desse novo raciocínio lógico, né? É natural, por exemplo, crianças de 2 a 7 anos, às vezes eles não sabem, você mostra, sei lá, maçã para ele não consegue categorizar que maçã é fruta, que sei lá, cenoura é legume, porque até essas categorizações estão sendo aprendidas. Aqui ele já consegue fazer, né? Então, chega a fase de categorização, chega a fase de raciocínio mais lógico, então começa a aprender subtração, adição, né? O jogo Ai contra açúcar, por exemplo, começa nessa faixa etária para ser jogado com subtração e adição, porque é aqui que eles começam a ter esse raciocínio mais lógico para entender. E também eles aprendem, né, através da questão do uso com o uso de jogos e desafios, certo? Trabalho bastante com jogos e desafios e trabalho também bastante com o que a gente chama dentro do coaching nutricional infantil de questionamento instigante, utilizando ferramentas com perguntas que ajudem a criança a desenvolver o raciocínio lógico para chegar a determinada ação, tá? Então, uma forma de envolver a criança é trazer essa parte do questionamento instigante também. Certo? Aqui ok? Posso seguir? Dá um joinha aí de novo para eu saber se eu posso seguir. Bora lá. Vocês já tinham visto isso, gente, alguma vez? Alguém já trabalha dentro dessa perspectiva? Alguém aprendeu isso na faculdade? Eu não aprendi, sabe? Eu acabei tendo contato, né, por conta desse projeto de pesquisa, e na verdade um projeto de cultura e extensão. E depois eu tive mais contato ainda quando eu comecei a trabalhar com as escolinhas. Então isso aí fez muita diferença pra gente entender como trabalhar com as crianças, né? E aí, o pessoal deu joinha, tudo certo, tudo entendido. E por
gente chega lá naquela fase, né, gente? Da adolescência, rebeldia, leva tudo que veio das fases anteriores, mas a gente também, né, tem a chegada de uma nova habilidade aqui nessa fase, que é o... Opa, ficar pequenininho aqui, vou escrever embaixo. Operatório formal, tá? E nessa fase aqui, 11 anos ou mais, quando eles entram na fase do operatório formal, começa a parte do raciocínio abstrato, né? Então, aquilo que eu como hoje tem algum tipo de reação futura no meu corpo. É a partir daqui que eles começam a entender isso. Por isso que é a partir daqui que a gente começa a estudar, né, assuntos mais abstratos dentro da escola. Então, uma das coisas que eu percebo, né, um erro bem comum, às vezes nessa faixa daqui, ó, as 3 de baixo, a gente quer falar, né, você vai comer determinado alimento e quando você for adulto, né, pode ser que você engorde, ou pode ser que você tenha colesterol, que você tenha diabetes, isso pode fazer mal para a sua saúde. Esse pensamento de longo prazo, abstrato, eles não têm capacidade total de entender. Você pode falar assim para mim, cara, mas eu já trabalho assim com as crianças e as crianças elas repetem, elas falam isso. Eu falo, sim, se você ensinar palavrão, ela também repete, né? Repetir não significa que ela tem ainda a capacidade cerebral de compreender totalmente. Essa capacidade, ela chega e se finaliza a partir de 11 anos. E a partir do momento que eu consigo entender isso, uma mágica acontece. E ó, eu vou apagar o quadro, e aí nesse momento eu vou falar para vocês tirarem um print aí do lado, para você depois aproveitar e colocar lá nos seus stories e falar assim, hoje eu participei, né, de uma live e eu tava aprendendo mais sobre como lidar com cada uma das crianças, porque cada criança é única. E aí você pode explicar um pouquinho isso para os pais. Porque, gente, vocês aprenderam um conteúdo novo, eu vi um monte de gente falando, nunca tinha visto, nunca aprendi, nunca vi, primeira vez que eu tô vendo. Aprendeu algo novo, você tem que ir lá e mostrar que você tá estudando, não é vir aqui ficar só comigo e não mostrar que você tá estudando. Mostra isso e aproveita e conta pras nutris e fala assim, se você é nutri, vem pro workshop, tá bom? Então vamos lá? E aí eu vou apagar porque depois a gente vai pra uma outra parte da aula. 1, 2, 3 e... X! X, tirou um print? Comigo rindo, né? Não torta. Porque às vezes vocês colocam os prints e eu tô toda torta. Eu acho que eu gesticulo muito enquanto eu tô, enfim, falando. Lá, a Nutri falou muito legal para organizar o nosso raciocínio de como aplicar as atividades nutricionais em cada etapa. Muito bom. Isso mesmo. Vamos lá, gente. Ó, vou apagar esta parte aqui pra gente dar o próximo passo para falar do envolvimento da criança. Qual era o primeiro? Enquanto eu vou apagando, escreve aí pra mim. Quero ver. Qual que era o primeiro? Vocês estavam atentas? Qual que é o primeiro passo para eu envolver a criança? Qual é o primeiro passo para eu envolver a criança? Lembra? Então, passo número 1. Qual era o primeiro passo para envolver a criança? Segundo passo. Ixi, ninguém, gente! Qual que era o primeiro passo? Ou será que eu tô com muito delay aqui? Criação de rapport, a Michelle colocou. Mi deve ser nossa aluna, né? Ou conhece sobre coaching, ou um ou outro. Conexão, né? Foi o nome que eu dei. Que a gente usa, para quem não sabe, rapport, que foi o que a Mi escreveu aí. Rapport é uma técnica de coaching, né? Que eu uso dentro do coaching nutricional infantil. Ela é originada da psicologia e ela serve justamente para gerar essa conexão, né? Para favorecer a geração dessa conexão. Cá, você explicou como faz isso? Não, vou explicar na segunda aula do workshop Descomplicando Atendimento Infantil, certo? Então, conexão com a criança. Segundo, quem é essa criança, né? E aí, o que eu vou ter que observar aqui sobre quem é essa criança? Primeiro, como que ela aprende? Qual é a fase que ela tá lá de aprendizagem?
certo? Claro que eu vou ter que também aqui, né, entender sobre desenvolvimento infantil. O que eu espero para essa fase? Eu não vou entrar nisso aqui, porque isso daqui vocês conseguem ver pelos guidelines, né? Então, não acho que tem por que a gente falar disso aqui agora. Então, o que eu espero do desenvolvimento da criança? Aqui vai entrar as recomendações nutricionais, né? Ai, beleza. Depois disso, gente, o que eu preciso saber mais sobre essa criança? Como ela reage? Como ela reage? Aqui entra um pouco do que, né, a gente conhece como os temperamentos das crianças. A gente tem criança, gente, que é assim, ó. Você abriu a sala do teu consultório, a criança, ela já chega, oi, tudo bem? Olha a minha bolsa. E tipo, nossa, sabe? Criança é o que a gente chama, entre aspas, de criança dada, né? A criança que conversa com todo mundo, ela já chega querendo mexer em tudo, curiosa. Você propõe uma atividade, ela já tá fazendo. Aí tem aquelas crianças que na hora que você abre a porta e você chama o nome dela, ela vem assim, ó, atrás da perna do pai, de preferência geralmente, mas aqui não dá pra me enfiar atrás da perna de ninguém, então eu vou exemplificar assim. E ela vem, tipo, dificuldade para lidar com o novo, né? Eu preciso de um tempo para me adaptar. Então essa é uma criança que, como ela é? Ela é uma criança mais expansiva, ela é uma criança um pouquinho mais para dentro, para si. Por quê? Isso vai fazer diferença também em como você vai buscar, né, gerar essa conexão aqui com a criança. E quais atividades que você vai propor para essa criança. Então, conhecer um pouquinho mais esse perfil da criança, fazer uma leitura, né, de como ela fala, de como ela reage, saber disso com os pais também. E ensinar os pais a perceber isso é muito interessante, tá? Inclusive, existe um livro novo, né, que é da Cabrães, é um livro muito legal, que fala, ela tem um módulo que ela fez uma descrição sobre os temperamentos alimentares. Olha, eu vou pedir pra ela vir aqui numa live com a gente. Ó, Cá, se você estiver por aí me ouvindo, que eu não vi se você tá. Se você estiver por aí, quero você numa live aqui comigo. Mas enquanto isso, né, o que é importante você saber? As crianças, como elas reagem na vida, como elas agem no dia a dia, elas também têm, né, reações semelhantes com a comida. Então eu sempre falo pra mãe assim, né, eu acho engraçado que as mães falam, ai, Carol, quando era pequenininho, comia de tudo que eu punha no prato ele comia. Agora tá numa fase de querer escolher, põe isso, tira aquilo, nossa, assim, tá difícil. Aí eu falo, ah, tá bom. E vou puxando conversa, aí eu pergunto, e como que é em casa? Ele que se veste? Se veste. E quem que escolhe a roupa? Ele deixa você botar a roupa nele, que você quiser? Nossa, Carol, esses dias, ele saiu com uma roupa tão horrível, porque não teve Cristo que fizesse ele colocar a roupa que eu queria, porque tinha que ser a dele. Aí eu falo, ah, você percebe que assim como, né, ele escolhe a roupa, ele tá buscando escolher a comida? Percebe? Então, quando eu falo de como essa criança reage, eu tô me perguntando, né, mais quem é essa criança. Quanto mais informações eu tenho sobre o que essa criança gosta, sobre como essa criança brinca, sobre como essa criança lida quando ela conhece pessoas novas, como que a criança geralmente tá ali junto com os pais. Algo que eu gosto muito, tem um livro também que eu recomendo, que são as 5 linguagens do amor, né? Vou deixar até escrito aqui, meio entre parênteses. 5 linguagens do amor. Alguém já leu? Recomendo muito, tanto para prática de vida, né? Quanto para a tua prática profissional. Por que eu falo para prática de vida? Primeira vez que eu li as 5 linguagens do amor, eu li o que é só 5 linguagens do amor, porque agora ele tem 5 linguagens do amor, 5 linguagens do amor para as crianças, 5 linguagens do amor para adolescentes. E basicamente o que ele fala, né, é que cada pessoa tem um jeito que ela se sente mais amada. Então, tem gente que se sente mais amada quando passa tempo junto com quem ela gosta, um tempo de qualidade. Tem gente que é quando você vai lá e de repente entrega um presente, né? Tem gente que é quando a pessoa faz alguma coisa pra ela, enfim, no livro ele discorre mais sobre isso. E aí, por que eu gosto de saber disso também, né? Porque uma criança que geralmente enche o seu potinho do amor, na verdade, que os pais enchem o potinho do amor dela, é uma criança com a qual a gente vai conseguir trabalhar melhor também em quesitos de alimentação, tá bom?
pessoal falou que já leu o livro. A Tati perguntou, e se ela é tímida, Cá, como que ela reage perante um alimento? Geralmente, uma criança mais reservada, né? Porque o que acontece? Existem as crianças que elas são reservadas, mas assim, elas são reservadas no primeiro momento e aí, na hora que ela conhece, ela vai, se enturma e tá tudo ok. E existem as crianças que não, que elas ficam mais na delas mesmo, sabe? Eu não sei se é tímida necessariamente a palavra, mas que tipo, não tenho tanta interação, brinco mais sozinha. Geralmente essas são crianças, né, que a gente vai ter, que não é igual uma que ela é super expansiva, que você vai chegar e vai fazer uma brincadeira com ela e ela já vai entrar no clima. Essa vai ser uma criança que ela vai precisar de um tempo ali sozinha para perceber, que ela escuta muito o que o entorno dela fala, né? Então, existem formas diferentes da gente lidar com essas crianças por conta disso. Percebe? Do mesmo jeito, eu brinco um pouco mais sozinha, um pouco mais reservada, não necessariamente eu gosto de desafio, provavelmente na alimentação vai ter algo semelhante também, não necessariamente um desafio vai servir para ela, tá bom? Ok, então falamos aqui, né, sobre quem é essa criança, tudo que envolve aqui o quem é essa criança, e aí o que eu queria falar sobre, nosso tema da live, né, sobre envolver a criança. Por que a gente quer envolver a criança? Qual é o objetivo de envolver a criança? O objetivo de eu envolver a criança, enquanto nutri, eu tenho uma criança que ela tá aqui, ela chegou até mim no primeiro atendimento com os seus pais. Os pais me trouxeram um objetivo, esse objetivo, né? Minha criança precisa reduzir o colesterol, precisa perder peso, a glicemia tá alterada, tá chegando perto da fase de estirão, eu quero cuidar mais da alimentação, sei lá qual foi o objetivo que ela chegou, tá bom? Não importa, mas ela chegou com um objetivo na primeira consulta e a minha ideia é que após algum tempo, ela chegue na alta, ou então, eu acho que melhor do que alta, porque não necessariamente a gente precisa dar alta para a criança, ela pode até continuar vindo com você. Às vezes ela chega no que a gente chama de meta. Eu preciso envolver a criança para essa criança caminhar aqui. E não só a criança, né, gente? Precisa envolver o pai e a mãe também, porque criança sozinha não resolve nada. Por isso que na live da 7 e 8 de hoje eu vou falar mais sobre como envolver os pais. Mas aqui a gente está falando da criança, né? Logo, eu tenho um objetivo. Desse objetivo dos pais, eu vou construir uma meta. E eu quero que essa família ande em direção à meta, né? Ok, pode ser que aqui eu dê alta, pode ser que aqui os pais queiram ficar para fazer uma manutenção, né? Aí vai depender um pouco de como você trabalha. E também da vontade da família. Mas qual que é o ponto? Quando eu falo de envolver a criança para trazer ela para uma meta, aqui começa a rolar uma confusão, tá? Então, quando eu falo de meta, começa a rolar uma confusão que eu quero tirar aqui com vocês. Pelo menos na minha forma de trabalho, tá, gente? Como eu ensino dentro da formação em coaching nutricional infantil e tudo mais. Na aula 1 do workshop Descomplicando Atendimento Infantil, né, que vai acontecer na próxima semana, a aula 1 vai no ar no dia 10. O workshop é do dia 10 ao dia 17, online gratuito, só ir na bio depois para se inscrever. Lá eu vou falar sobre Meta Smart. E aí, eu vou explicar bonitinho como funciona o Meta Smart e tudo mais. Mas o que eu quero chamar a atenção? Que às vezes eu vejo vocês trabalhando com algo que não é muito que eu concordo, que é meta fácil, média, difícil. E cá, por que você não concorda? Por que você não concorda? Eu já trabalhei assim, tá bom? Mas hoje eu não vejo muito sentido. Porque no geral, o que a gente faz? A gente tentando envolver a criança, aí a gente já quer colocar meta fácil, média difícil para todo mundo, né? Como se todas as crianças fossem movidas por desafio. Perceba, nem todas são movidas por desafio. E dependendo da forma como ela aprende melhor, o desafio não é o melhor para ela, ainda que ela seja uma criança que se mova para desafios. Logo, esse é um dos motivos, mas o principal motivo é que geralmente a gente faz isso pra gente trazer uma orientação que a gente precisa. Então, sei lá, pegar um caso de uma criança que está precisando aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes, né? Para ela, o mais desafiador, ao meu ver, é ela aumentar as verduras. Então, eu vou colocar aqui que a meta difícil é ela experimentar
difícil para ela. Então, se ela experimentar rúcula, ela vai cumprir uma meta difícil. Se ela é uma média, se ela sempre come, por exemplo, sei lá, cenoura, mas ela só come cenoura crua. E a gente está tentando aumentar o repertório, eu quero que ela coma um soufflé de cenoura. Então eu boto aqui, sei lá, soufflé de cenoura. É a meta difícil. E a meta fácil é ela comer 3 frutas por dia, ela já até come frutas, mas eu tô querendo colocar a quantidade. Percebe que aqui eu coloquei as metas? Eu, Carol? Eu disse que era fácil comer 3 frutas, que era médio comer um soufflé de cenoura e que era difícil experimentar rúcula. Eu disse. Eu. Meu papel, enquanto nutricionista, ao meu ver, não é fazer isso. Quando a gente trabalha com coaching nutricional infantil, a gente está trabalhando com ser um facilitador ou uma facilitadora. A pessoa que vai ajudando a família, ajudando a criança a ver o caminho e caminhando. Mas a decisão de dar o passo, de se movimentar, é da criança e da sua família. A gente vai ajudar eles a entender por onde caminhar e como caminhar. Então eu não posso ir lá e eu descrever o que é cada coisa, porque senão aquilo que a gente mais quer durante um acompanhamento que envolve as crianças, que é que elas tenham ações. Porque o que faz eu chegar aqui na meta? É ação, né? Isso aqui é movimento, é ação. Eu preciso seguir, eu preciso fazer uma série de coisas para conseguir chegar. Então eu preciso de ação. Se as ações elas não são construídas em conjunto, com a participação dos pais, com a participação da criança, a possibilidade disso daqui dar errado é enorme. E é aí que mora a frustração de quando eu recebo assim, mas eu tô muito desanimada com a nutrição materno-infantil. Eu vou lá, entrego um monte de orientação e ninguém faz nada do que eu falo, a família não coloca em prática. Será que você que está definindo todas as ações, sozinha, achando que sabe o que é melhor para cada família? Será, gente? Será? Faz sentido? Faz sentido? Manda aí coração se faz sentido para eu entender. Porque no geral é isso que a gente aprende na faculdade. Eu aprendi. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o estágio, né, que a gente ia para os ambulatórios, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer, aí eu tinha que entrar, receber o paciente, preencher a anamnese, né? Depois disso, fazer avaliação antropométrica, fazer recordatório de 24 horas, dar o meu diagnóstico nutricional ali, na verdade eu não dava na hora, eu pegava tudo aquilo, pedia pro paciente esperar um pouquinho, saía, ia até a supervisora, escrevia o caso para ela, aí eu falava qual que era o meu ver diagnóstico nutricional. Se ela concordasse, ela falava, e quais orientações você daria? Eu falava X, Y, Z. Aí eu voltava para dentro com essas orientações escritas, entregava a orientação e falava, você tem que fazer esse e esse. E aí eles iam embora e as coisas não aconteciam. Por quê? Porque eu era má nutricionista, porque eu não entendia sobre nutrição, porque eu não sabia quais eram as orientações, mas é claro que não. Eu era boa naquilo que eu estava fazendo, tecnicamente. Eu sabia qual orientação, eu sabia qual prescrição dietoterápica, eu sabia o que era recomendado conforme o diagnóstico nutricional que eu tinha dado. Mas como fazer essa galera se movimentar? Como fazer ela chegar em casa e quando elas voltam para a rotina do dia a dia, colocar em prática? Aí como que a gente costuma fazer? Medinho, né? Se não fizer, pode acontecer tal coisa com a sua criança. Se não fizer, é muito perigoso que ele acabe de tal maneira. Mas as pessoas não necessariamente reagem por medo. Então, gente, a forma como eu trabalho é com a Meta Smart. Eu vou ensinar mais na aula 1, lá do workshop. E essa Meta Smart vai ter como próximo passo o começo do desenho das ações. E para isso a gente vai usar muita ferramenta lúdica com a criança, né? Entendendo qual está sendo a questão, como é que eu consigo colocar eles em movimento. Por isso que eu falo, quanto maior o repertório de ferramentas de vocês, de técnicas para fazer boas perguntas, para entender as histórias, para ajudar nesse avanço, mais sucesso vocês vão ter naturalmente. Porque aí na hora que essa família sai da inércia e começa a se movimentar e vai, e conquista o que eles vieram buscar, você passa a ser indicado, né? Você passa aí para aquilo que a gente fala que é o boca a boca.
Vai lá nela que ela é muito boa, ela deu conta de ajudar a gente. E é dali que o reconhecimento começa a vir, né? E até o reconhecimento pessoal, você fala assim, sou foda. Consegui ajudar eles. Realmente fiz o que eu precisava fazer. Porque eu não sei vocês, mas quando me pagam para um atendimento, é nisso que eu tô pensando. Tá bom? Sim? Deixa eu ver aqui o que tem de dúvida. O pessoal mandou coração, falou que faz total sentido. A França perguntou, então a criança terá uma ação e os pais terão outras? Só que ambos trabalham junto para conseguir realizar as metas? Sim. A gente tem às vezes ações que são compartilhadas, né? Não tem isso de necessariamente os pais têm uma determinada ação e as crianças têm outra. Dependendo da ação, é compartilhada. Então, por exemplo, eu tenho famílias que eles têm como ação deles praticarem atividade física juntos. E aí todo dia eles descem lá e vão andar de bicicleta, e essa era a ação tanto dos pais quanto da criança. A gente juntou isso, né? Em compensação, tem ação que às vezes são só dos pais. Então, por exemplo, os pais têm como ação reduzir a compra de ultraprocessados da casa. Por quê? Isso é responsabilidade deles. Então, depende da ação, pode ser compartilhado ou não, tá? A gente vai falar um pouquinho mais lá no workshop, gente, sobre definição de ação, criação de meta, como gerar conexão com a criança. Por isso que vocês precisam estar inscritas lá no workshop Descomplicando Atendimento Infantil, certo? Bem, mulherada, era isso que eu tinha pra falar hoje, flores do meu jardim. Espero vê-las à noite. Sextou comigo antes de sextar com o namorado, com o marido, ou então de sextar com Netflix, né? Tô te esperando às 7, 8 da noite hoje pra gente falar sobre como envolver os pais. Porque lembra, a gente precisa da ação das crianças, mas como eu disse, precisa também envolver, né, gente, os grandes responsáveis, que são os pais. Então, como é que você faz isso e lida com o medo do julgamento desses pais também, que a gente tem, né? Será que eles vão gostar do meu atendimento? Será que eles vão achar que eu sou, né, uma nutri muito diferentona? E se eu falar que eu não vou fazer cardápio, como é que eles vão reagir? A gente vai falar disso tudo à noite, tá bom? Um beijinho pra vocês, postem lá depois nos stories, me marca o meu arroba Atitude Nutrição, tanto pra poder te conhecer um pouco mais, conhecer o seu Instagram, poder te repostar aqui e convido uma Nutri pra ver aqui o workshop, né? Marca ela nos comentários se você estiver vendo a reprise. Beijinhos em vocês, tchau, tchau!